Da galera, tudo tranquilo? Começando mais um Papo daqui surpresa mais uma vez. Assim como a gente já fez com o Gilberto no passado. Hoje um papo daqui que não estava divulgado, que a gente fechou agora de manhã e que com certeza vai ser uma resenha massa. Espero que vocês gostem. Já deve estar entrando aí o nosso convidado, que é o Rodrigo Paulista, atacante que jogou no Inter, tem uma carreira também longeva no futebol asiático, jogou muito tempo na China. Fez gol em Grenal aqui no Inter, tem muita história para poder contar da trajetória dele aqui no Clube Gaúcho. É um cara que a gente estava conversando desde o início, assim, para participar das lives. E que devido à agenda, a gente foi fechando. Conseguimos fechar agora de tarde. Para trocar uma ideia com ele, relembrar os momentos da trajetória dele aqui pelo Arena Internacional. Um cara que fez gol em Grenal, um cara que é citado por muitos dos nossos convidados como um dos mais resenhas que eles conheceram. Então vamos ver o que ele vai contar pra gente dessa trajetória dele. Estamos só aguardando a entrada do Rodrigo pra gente começar essa resenha com o atacante colorado Rodrigo Paulista. Quero saber o que vocês estão achando dos outros papos daqui. Já são, essa se não me falha a memória, é a 33ª entrevista. A do Mazarop eu devo subir pro YouTube ainda hoje e a do Rodrigo Paulista amanhã. Amanhã também tem Chama o VAR. E vamos seguir com esse projeto aí. Acho que semana que vem já não tem nenhuma live fechada, mas devemos ter alguma coisa na semana que vem. Então acho que temos boas resenhas ainda para contar. Estamos aguardando só a entrada do Rodrigo Paulista, que já vai estar entrando na live. Olha, tá aí o homem. E aí, Rodrigo, tudo certo? E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Queria começar te agradecendo. Te incomodei demais para nós fazer essa live. Eu que tava te enrolando, pô, porque eu vi que vi tua página aí, só tem coisa do Grêmio, na arena do Grêmio, tem gremistão fanático, pô, esse cara aí quer me arrebentar. Capaz, a gente recebeu uma galera. E todo mundo que eu recebo que jogou contigo tem uma pergunta que eu faço: quem é o cara mais resenha? E tu é, a cada 10 que jogou contigo, 8 diz que tu é o mais resenha. Eu tinha que ouvir essa história. Vamos pra cima então, vamos soltar essa resenha aí, né? Rodrigo, como é que tá? Eu sei que tá uma correria, Porto Alegre, tu também tá viajando, estamos nessa pandemia. Como é que tá a tua vida, tua rotina nesse momento? Na verdade, tá como da maioria das pessoas, né? Na verdade, eu sou até um pouco privilegiado, que eu tenho condição de ficar em casa, de estar visitando alguns familiares. Porém, difícil para todo mundo essa situação, né? A gente está vivendo uma situação muito difícil, mas sabemos que tem pessoas passando por situações muito mais difíceis que a gente, né? Isso nos deixa muito triste. Rodrigo, quando quem te acompanha nas redes sociais vê que tu fez muitos amigos no futebol ali, um dos que mais aparece contigo é o Labarte, é o Diogo e o Diego, os gêmeos lá. Como é que é a tua relação com essa galera, aquela galera que jogou contigo ali, principalmente esses caras que são os que estão fazendo vídeo no Instagram contigo toda hora, estão de resenha junto contigo? Na verdade, esses meninos, o Diogo, o Diego, o Labar, nós temos praticamente a mesma idade, né? Nós surgimos todos juntos no Inter e a gente manteve essa relação ao longo desse tempo. E eu fui criando também uma relação com outros jogadores que eu não convivo como eu convivo com eles, porém tenho bastante contato, que é o Tinga, é o Guinazu, é o próprio Edenilson, que eu falei inclusive hoje, parabenizando pelo jogo de ontem, com a Aloysio, que está na China, tem uma relação boa com o pessoal que eu joguei junto, e isso é o que a gente leva, né, do futebol, quando a gente termina, é o que a gente leva, essa relação de amizade aí ao longo da vida. E essa fama do cara da resenha que tu acabou tomando aí, eu tava olhando, tu também fez uns vídeos, tu e o Labarte saindo dos treinos, como é que é a relação de boleiro, como é que, da onde é que vem essa fama aí, cara, que todo mundo que eu entrevisto é tu e o Labarte, que são os mais resenha que eles conhecem.
Na verdade, eu vou na carona do Labarte, né? O Labarte é um cara que se comigo foram 8 pessoas que disseram que eu que sou, com o Labarte vão dizer, aos 11 que você perguntar, vão dizer que é ele, porque ele tem ele tem umas ideias, capta umas coisas, ele tem um pensamento muito à frente, muito rápido. Então, às vezes surgem umas ideias, ele, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele é um cara assim carismático e que desenvolve uma conversa muito fácil, muito rápido com as pessoas. Então, o Labarte, assim, é um dos caras mais. Se você perguntar para qualquer jogador, qualquer menino amigo dele, vão dizer que ele é um cara que na resenha tudo é com ele. E Rodrigo, todo mundo te conhece pela tua passagem pelo Inter ali. Como é que foi aquele teu início ali, cara? Porque quando tu sobe pro principal, a Gangorra estava do lado inverso naquela época ali, o Grêmio tinha ganhado a Copa do Brasil e estava melhor. O Inter teve muitas vezes que disputou para não cair ali, em 2002, né? O jogo contra o Paysandu que está muito famoso. Cara, como é que era para ti um guri subindo, um time que tinha uma baita identificação, cria do time e entrar nesse momento? Como é que era aquele início aí? Na verdade, o Grêmio no ano anterior já vinha mal, né? Em 2003, o Grêmio já teve uma dificuldade, quase foi rebaixado já, ficou indo nas últimas colocações. E 2004 manteve essa, já não veio bem durante o ano. E calhou desse jogo, desse Grenal, foi sendo um momento muito determinante para o Grêmio ali no final do ano, no segundo turno, que eles estavam muito pressionados para ganhar em casa e aconteceu o que aconteceu naquele jogo. Mas surgiu naquela época o Inter estava revelando muitos jogadores, muitos jogadores de uma vez. Acho que de 2003 para 2004 subiram praticamente 10 jogadores, coisa que hoje em dia não acontece no Inter. Naquela época eu lembro que subiu, no mesmo ano subiu eu, o Sobis, o Diego estava, o Diogo, o Labarte, o João Guilherme, o Camozato, enfim, posso estar fugindo alguns nomes, mas eu lembro que surgiram muitos jogadores. E o Inter naquela época, o Inter precisava, não tinha caixa, não tinha dinheiro para contratar outros jogadores de fora. Então foi uma época muito interessante. Eu acredito hoje que no futebol o clube vive muito dos jogadores de base, né? Tem que estar revelando jogadores, tem que estar apostando nos jogadores, que é os jogadores que vão trazer caixa para o clube, que vão dar oportunidade para o clube crescer, vender jogadores. E hoje em dia não acontece muito. Mas naquela época foi muitos jogadores que o Inter subiu da categoria júnior para o profissional e, enfim, tanto que depois vendeu, subiu o Pato, subiu o Sobis e o Inter conseguiu, daquele ano em diante, foi uma transição muito importante, que logo em seguida chegou nas finais da Sul-Americana, depois desse Grenal, depois já teve a Libertadores, foi um momento muito importante do clube ali, e iniciou na revelação desses jogadores. Tu falou ali que hoje não acontece mais tanto de subir tantos caras como subiu naquela tua vez ali, quando tu tava ali, que subiu uns 10, 11 junto. Por que tu acha que não acontece? A pressão é muito grande? Se o jovem não vai tão bem, já é mais criticado do que quando vem um cara de fora? Por que tu acha que acontece isso? Olha, eu acho que o futebol mudou ainda mais porque os clubes são muito imediatistas, tudo é imediatista. Os torcedores querem resultado, os clubes maiores são muito cobrados, assim, então não tem tanta paciência com os jogadores novos. Então, hoje em dia, os clubes já têm um pouco mais de cautela de lançar jogadores, lança um, daí daqui a pouco lança outro. Acredito que seja muito por isso que os clubes precisam de resultados. Os profissionais que estão nesses clubes grandes precisam dar resultado logo, porque o treinador no Brasil tem aquela coisa: se não ganhar 2, 3, perder 3, 4 jogos seguidos, já vai embora. Ninguém tem paciência para um jogador novo. Então, os clubes têm muita cautela assim para estar revelando e colocando os jogadores em campo e tendo paciência, né? Falou do gol do Grenal ali que tu faz naquele 3-1 que o Inter faz no Grêmio. O que passa na tua cabeça como atacante fazer um gol num clássico desse, sim, que eu acho que deve ser o maior clássico que tu jogou e um dos maiores clássicos do país, né? O que passa na cabeça do atacante quando acontece isso? Eu acho que principalmente para os jogadores que vêm da base, assim, eles têm um sentimento diferente dos jogadores que chegam de fora e fazem um gol num jogo assim, porque é uma situação muito especial, assim. Os jogadores que vêm de fora sabem que é importante um Grenal, que é o jogo que os torcedores mais levam em conta, tudo isso.
Mas os jogadores que vivem aquilo ali, o dia a dia do clube, como a gente viveu ali na categoria de base, desde a base, disputando grenais, e jogo, como é no profissional, mais pegado, aquela disputa, e pode também cair treinadores da base, se perde, é uma tensão muito grande, mas os jogadores da base já vivem mais aquilo, então se torna mais especial do que os jogadores que vêm de fora, sem saber realmente o que é o dia a dia ali, o Grenal, a rivalidade, o tamanho da rivalidade. Mas é um momento assim, ó, fantástico, tanto é que os torcedores até hoje, né? Falado muito em Grenal. Eu joguei vários jogos pelo Inter, fiz gol contra o Paraná, fiz ótimas partidas naquele ano, mas o que marca realmente no jogador é um clássico, assim, fazer um gol em Grenal. Tu falou ali da questão da base. Então, o Grenal, assim, desde as categorias de base, ele é um jogo diferente dos outros. É diferente, a preparação é diferente, os jogadores não podem, é impossível eles dizerem que é mais um jogo só, que daqui a pouco passa, é uma pressão, desde a base vive essa pressão, se vive aquilo ali, dentro do clube se vive aquilo ali. A rivalidade é muito grande e desde das categorias de base, da categoria infantil, juvenil, se é cobrado muito, principalmente esses clássicos. E tu acha que isso atrapalha ou ajuda? Porque, por exemplo, a gente vê que tu mesmo falou ali que tem daqui a pouco perder um Grenal mesmo na base, muda time, é de descontinuidade, pode tocar treinador, e pô, uma gurizada infantil aprendendo a jogar futebol, os fundamentos. Tu acha que essa pressão atrapalha ou ajuda no início? Na verdade, o intuito da categoria de base é preparar o jogador para a equipe profissional. A gente sabe que ali é uma escada, você vai de escada em escada preparando o jogador para chegar na equipe profissional. Mas a gente sabe que não existe isso ali na categoria de base, tem essa pressão, tem essa cobrança, os profissionais também têm que mostrar resultado ali, tem que estar ganhando. Eu acho que é complicado, cara. Eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu acredito que as categorias de base umas etapas para você preparar o jogador para chegar até a equipe profissional. Mas nos clubes do Brasil não tem essa paciência. A gente não pode ser hipócrita e dizer que realmente é isso que acontece, porque os profissionais, os treinadores, preparadores físicos, as comissões técnicas da categoria de base são cobradas também por resultado. Não é o que deveria acontecer no meu ponto de vista. Falando de base, assim, eu estava lendo uma entrevista tua, acho que foi para Grenal que tu deu esse ano, onde tu falou que tu até teve uma discussão não, mas não sei se uma discussão, briga, uma conversa com o Pífero, que era o presidente da época, lá, o dirigente da época, sobre o aproveitamento da base daquela época. Tu sentia que faltava espaço, mesmo sendo um time que aquela tua geração que revelou uma galera, tu acha que faltou alguma coisa, valorizar ou dar espaço para aquela gurizada? Na verdade, o que eu quis dizer ali é que hoje até menos, eu vejo isso menos. Mas na época era valorizado principalmente na parte financeira, muitos jogadores que vinham de fora. Jogadores que vinham de fora pela gestão Piffer. Eu digo, até não pela gestão, porque com o Fernando Carvalho eu tenho um relacionamento muito bom até hoje, converso com ele direto. Eu não vejo isso, não era da parte dele, mas com o Piffer eu tinha muito isso, de trazer jogadores de fora. É uma situação que parecida com o que está acontecendo com o Ferreirinha, nas devidas proporções aí, né? De trazer jogadores de fora, valorizá-los financeiramente, mas os jogadores que viveram dentro do clube, que vivem a história do clube, e na época não eram muito valorizados. Eles tinham um planejamento e a gente sabia, a gente via, né? Num time de futebol, a gente sabe, os jogadores sabem um do outro, sabem tudo que acontece. E a gente via muito que os jogadores que vinham de fora eram muito mais valorizados por ele do que os jogadores que já estavam, que viviam ali dentro do clube. Naquele time em 2006 ali quando o Inter ganha, tu teve toda aquela geração ali de construção daquele time de 2006 da Libertadores, mas tu não tá no elenco da Libertadores e Uhum, do Mundial. isso. Por que tu não tava aqui naquela época e tu tentou ficar, tu esperava que aquele ano seria um ano diferente? Qual era o ambiente daquele time? Em 2005 tu ainda tava, né? Isso, 2005 eu ainda estava, fui campeão gaúcho pelo Inter. E logo em seguida, eu tive uma lesão no pubis. Eu tive uma lesão no pubis e fiquei praticamente 5, 6 meses fazendo tratamento. E quando eu voltei na recuperação, no final de 2005, já não era mais o Muricy o treinador. O Muricy que tinha participado dessa fase toda. Daí era o Abel Braga. O Abel Braga nunca tinha trabalhado com ele. Eu voltei de lesão e ele já estava com um grupo praticamente fechado. E surgiu a possibilidade de eu ir para o Figueirense emprestado.
E daí no início em 2006 mesmo, eu e o Diego fomos emprestados para o Figueirense e aconteceu toda essa história do Inter, essas conquistas, e foi por esse motivo que eu não estava no plantel. Mas se tu tivesse, olhando aquele elenco que estava se formando ali, se tu tivesse oportunidade, tu queria ter, tu teria ficado? Porque, pô, imagino pra ti que vinha ali, você tá no maior título da história do Inter, seria sensacional, né? Não, sem dúvida. Daria qualquer coisa para participar dessa transição, dessa formação desse grupo, sem dúvida nenhuma. Mas quis Deus que as coisas caminhassem diferente. Eu sinto um pouquinho, né? Eu sinto um pouquinho, óbvio que eu não participei de conquistas, dessas conquistas, mas eu sinto que uma sementinha ali eu consegui, de repente, plantar, porque na vinda do Fernandão para o Inter, teve uma transição que o Inter cedeu uma parte dos meus direitos, então o Fernandão se tornou o que é no Inter e eu sinto que eu tive um pouquinho dessa participação aí, que foi com uma sementinha pequena, indireta, mas fez parte, né? Sempre que a gente conversa sempre que eu converso com alguns jogadores, eu gosto da ideia é ouvir histórias legais de bastidores que muitas vezes o torcedor não conhece. Tem título gauchão pelo Inter, tu tem todos esses caras que tu conviveu aí. Tem alguma história de bastidor com esses caras, ou de bastidor daquela festa, daquele título do gauchão? Alguma história que não vá prejudicar ninguém, que já Claro. tenha caducado, que tu possa contar? Na verdade, até no jogo contra o Grêmio, nesse jogo contra o Grêmio, que aconteceu toda essa história, é uma coisa que eu acredito que algumas coisas acontecem na vida das pessoas porque tem que acontecer e são predestinadas a acontecer, né? Eu não tinha sido nem relacionado para esse jogo, eu não ia para esse Grenal. O Inter já estava concentrado, o jogo seria no domingo. Na sexta, o Inter treinou à tarde, na sexta à tarde, e eu não fui relacionado. A convocação só eles foram pro hotel, e no sábado de manhã teve o treino preparatório, e eles foram treinar, e eu me apresentei para treinar normalmente. E durante aquele treino ali, eu treinei como se tivesse sido relacionado. Foi a forma que o Muricy olhou, né? E do nada ele me chamou e falou: então pega tuas coisas em casa que você vai pro jogo, vai pro jogo. E eu tava praticamente descartado, fiz tudo. Eu falei: não, nossa, uma alegria total, né? Mesmo estando entre os 22 jogadores, iam ser 4 cortados na hora, porque eram 18 na época. E daí eu fui pra minha casa, feliz pra caramba, buscando minhas coisas, fui pro hotel com eles concentrados. Daí eu falei: já dei um passo. Pra quem não tinha nada, já é alguma coisa, né? Já tô aqui entre os 22. Daí na convocação, na parede ali, eu tava entre os 18 que ia ficar no banco. Não, daí eu não acreditava, né? Eu não sabia o que fazer. Se eu pegava o telefone, ligava para meu pai, ligava para minha mãe, para quem eu ligava, tava querendo falar com alguém, porque era uma coisa assim inacreditável, que não estava relacionada a uns jogos atrás, nem era relacionado, e do nada para um clássico tão importante, um momento tão importante, eu fui relacionado. E tava ali no banco. E daí foi pro jogo, as coisas acontecendo. O Claudiomiro, se eu não me engano, o Claudiomiro foi expulso nesse jogo, se eu não me engano, no primeiro tempo. E daí no intervalo o Muricy virou no vestiário, sentado, e ele: e aí, garoto, quer entrar? Daí meu coração ficou assim, né, todo acelerado. Eu: pô, claro, quero. Não acreditando no que tinha acontecido, né? Daí eu aconteceu tudo isso, fiz o gol, tudo. Aconteceu, uma emoção imensa. Daí eu fui pro vestiário. Daí fechou a roda, eu peguei meu celular querendo falar com meu pai, que naquela época não tinha internet, não falava no WhatsApp, não tinha nada disso. Era o pay-per-view e ligação, não tinha WhatsApp, isso não tinha rede social, era Orkut, não tinha essas coisas de você trocar ideia com a pessoa assim como a gente está conversando. Naquela época, em 2004, né? Não é tanto tempo, né? A gente acha que é em 90 e pouco, mas em 2004 já não tinha isso. E daí eu peguei ligando pro meu pai, assim, no telefone baixinho, assim, o Muricy me deu uma bronca, assim, mas o Diego, os meninos ri até hoje, que eles lembram. Você tá pensando que já é o Maradona, já é o Pelé, não ganhou nada. Eu morrendo de vergonha vermelha, assim, já larguei o telefone, fechei a roda. Mas são coisas que aconteceram, assim, que a gente, né, que eu acredito que tem que acontecer na vida das pessoas e não tem como correr. Acontece, né, cara? Pô, cara, que massa, assim, e isso mostra também o lance de não desistir, né? Porque, por exemplo, tu mesmo disse, não estava Não. relacionado, mas tinha que seguir treinando, dando o melhor para poder voltar, né? Não tava, cara. Então eu vejo, assim, muitos meninos hoje em dia aí, principalmente nos clubes grandes, isso que está acontecendo com o Ferreirinha, eu vou citar de novo, ou posso citar outras situações que acontecem com os jogadores do Inter, que tem que valorizar os clubes que eles são, que são clubes muito grandes. Eles não têm noção Eu fui ter noção disso depois, quando eu saí. Ó,
Isso porque o Figueirense tem uma estrutura muito boa de trabalho. Eu joguei no Figueirense, joguei no Guarani de Campinas. São clubes que têm um nome assim, não muito grande, mas no cenário brasileiro são conhecidos. Mas em comparação com o Inter, com o Grêmio, com esses clubes assim de ponta, tem que valorizar, porque os jogadores daqui a pouco perdem essas oportunidades e não sabem que daqui a pouco, se sair, você vê imensos jogadores, diversos jogadores que saem desses clubes e depois desaparecem. Então eles têm que valorizar esses clubes grandes, porque são oportunidades ímpares, assim. Não tem como pensar em desistir estando dentro desses clubes. Cara, tu tem hoje em dia ainda alguma relação, por exemplo, com que tu consiga conversar, seja dentro de clubes, ou que tu consiga ter essas conversas que tu tá me contando com essa gurizada da base, que muitas vezes não tem esse assessoramento ou esse conselho quase que tu está dando sobre essa visão. Hoje tu tem alguma relação ainda com dentro de algum clube que tu consiga ter esse papel? Então, na verdade, eu estou estudando e estou me formando para viver isso, para poder passar isso. Eu estou fazendo o curso da CBF, estou me especializando para poder orientar, para poder estar ali vivendo isso com esses meninos. Eu converso muito, o Labate, o Marcelinho, falando dele, acabou de entrar aí na nossa live. Converso muito com ele, que ele está trabalhando com meninos, agora está com um projeto legal. E tem que ser passado isso que a gente viveu, porque são coisas importantes que os meninos não têm muita noção, eles vivem ali, parece que é uma bolha, que eles não sabem como é fora dali, principalmente com essa idade. Eu acho muito importante eles participarem, viverem, saberem o que, porque essa idade a gente sabe que assim nós éramos assim, a gente ouve entra por um ouvido e sai pelo outro. Ah, não, ele daqui a pouco ele não sabe o que está falando. Não, tá, para de me encher o saco, mas depois com mais de 30, 40 anos, eles vão saber que realmente as coisas são dessa forma, entendeu? Então tem que ser orientado sim. Eu converso, tenho essa ideia, tô estudando, tô me preparando para poder futuramente passar todas essas experiências vividas, sabe? E tu teve alguém, quando tu era da base do Inter, algum jogador mais velho, ou quando tu chega no príncipe, quando tu sobe, tá naquela transição ali, teve essa figura que tu hoje tu quer ter e pode ser para uma gurizada? Tu teve isso? Então nós tivemos muita sorte ali nessa época, porque nessa época nós tínhamos jogadores assim humildes, fantásticos assim que trabalharam com a gente e nos ajudou desde o início da adaptação. Não tinha estrela, não tinha nada naquele grupo. Eu posso citar vários aqui, tem o Vinícius, o ex-zagueiro, tem o Chiquinho na época, tem o Fernandão, o próprio Fernandão, tem o Tinga, que é um cara que eu falo assim, tem um relacionamento maravilhoso, que é um cara fantástico. Tem o próprio Guinazu, que logo em seguida veio, depois logo veio o D'Alessandro um pouquinho mais à frente. Então, teve jogadores no grupo assim muito importantes assim para os jovens que estavam subindo e nós demos a sorte também que, como eu te falei, subiram vários junto. Então a gente não teve aquela coisa de subir um jogador e estar perdido no meio de vários caras de top, vários caras estrela. A gente teve vários jogadores que subiram, então a gente levou praticamente um vestiário, meio vestiário da categoria de base da equipe júnior diretamente profissional. Então a gente não teve essa dificuldade, entendeu? Muita gente não sabe, cara, mas depois que passou por Figueirense, passou por Guarani e tudo mais, mas tu teve uma carreira bem longeva na China também, cara. Ficou bastante tempo lá. Qual é aquela diferença que tu via do nosso futebol pro deles, assim, da cultura? Como é que foi essa adaptação para jogar lá? Então, não tive muita dificuldade em jogar na China, porque é um futebol muito rápido, assim, eles usam muita velocidade. Os jogadores são rápidos, mas tem aquela dificuldade técnica, entendeu? Tem aquela dificuldade. E em termos de adaptação da cultura, eu não tive nenhuma, assim, dificuldade, porque na China hoje, você pode ver que muitos jogadores batem lá e ficam. Hoje em dia não está batendo e voltando. Pela parte financeira, que são muito corretos, e também pela adaptação, que não tem mais dificuldade em adaptação. Hoje, tudo que você precisa, você encontra na China. E eles fazem questão de te deixar para você só pensar no futebol. Te dão todas as condições, te dão tradutor, disponibilizam motorista, ajudam tua família em tudo. Então, a China foi um lugar que eu me dei, tanto é que eu fiquei 8 anos na China e não foi contratos longos, assim, de 5 anos, 6 anos, porque eles querem muito resultado, eles cobram também, eles te dão tudo, mas te cobram resultado, todos os anos eles te cobram resultado. Então eu fui renovando de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, porque eu consegui me adaptar muito bem ao estilo deles, à forma que eles trabalham, a metodologia dos treinadores de treino, eles trabalham bastante, treinam bastante,
então eu não tive muita dificuldade e as coisas foram acontecendo, foram dando certas na China para mim. Os treinadores me colocaram em posições que eu me sentia à vontade de jogar, me davam abertura para jogar da forma que eu conseguia desempenhar melhor meu futebol. Então, tive anos assim maravilhosos e fui muito feliz na China. Até que eu tenho um mercado muito legal lá hoje, para daqui a pouco tá ajudando, tá auxiliando, tá daqui a pouco indicando alguns jogadores, e essa é a minha ideia também futuramente, porque eu também fui muito correto com eles em todos os anos, me dediquei ao máximo e tenho um relacionamento muito bom com todos lá. Rodrigo, tu falou ali da questão que tu já está te preparando, fazendo curso da CBF para trabalhar com jogadores, com base, quando vê, ou não sei ainda qual o caminho que tu vai tomar na carreira. Como é que é a transição de, tipo, até ano passado tu estava jogando ainda, a gente olha tuas redes sociais, tu tá fininho ainda. Podia estar jogando ainda, atuando. Como é que é essa transição de parar de jogar e buscar outros ares para quem viveu isso desde Piala? Na verdade, eu me preparei, eu sempre pensei, eu tive na minha cabeça em parar de jogar em alto nível. Eu nunca quis, pô, vou parar de jogar, vou. Claro, tem jogadores que é válido, é o pensamento de cada um. Vou terminar jogando lá numa Série D, ou vou jogar num time de um acesso, ou vou. É o planejamento de carreira e de vida de cada um, e eu respeito, mas eu sempre estive comigo que eu sempre quis terminar minha carreira jogando em alto nível, ou podendo jogar uma Série B, ou podendo jogar um Campeonato Gaúcho na primeira divisão, que foi o que aconteceu ano passado, eu jogando no Novo Hamburgo. Então eu tive isso muito claro e muito tranquilo na minha cabeça. Era sempre isso que eu programei para minha carreira, de terminar jogando num nível bom, num nível legal, para poder depois futuramente pensar em outras questões, que eu vou seguir com tranquilidade e olhar para trás e falar, pô, meu, eu vim rastejando depois no final da minha carreira, eu fui lá para o interior do Nordeste, eu fui lá para um respeito, como eu te falei, né, a opinião e o planejamento de carreira de cada um, mas o planejamento que eu fiz para mim foi dessa forma e sou muito feliz por ter terminado dessa forma, entendeu? Rodrigo, qual o teu ídolo no futebol? Cara, meu ídolo no futebol, assim, ó, o Ronaldo para mim é um jogador dos mais completos que eu acompanhei assim jogando em termos de Ronaldo R9 Nazário, o centroavante, é um cara que para mim foi uma referência assim em termos de tudo, de habilidade, de força, de explosão, de finalização e para mim o top para mim número um é o Ronaldo. E qual o melhor momento da tua carreira? Tu avalia assim, a melhor temporada, melhor jogo? O que é o auge? A melhor temporada, sem dúvida nenhuma, foi na China, e foi em 2013. Foi 2013 que em 28 jogos eu fiz 18 gols. Meu time estava na segunda divisão, nós tivemos a promoção para a primeira divisão e foi um ano assim para mim fantástico na China. Foi um dos meus melhores anos dentro do futebol, foi na China. Foi nesse acesso que em 2014 nós jogamos a primeira divisão. E o pior momento? O pior momento foi, na verdade, uma transição que eu tive em 2007. Em 2007, que eu tinha ido para o América de Natal, emprestado de novo do Figueirense, fui para o América de Natal. E daí eu voltei para o Inter e o Inter tinha resolvido não me aproveitar. E eu fiquei naquele mês de 2007 em diante, treinando com a equipe B do Inter, fiz até uma viagem para a Coreia, que foi uma fase assim muito difícil um período assim muito difícil porque eu já tinha vivido aquela coisa ali de estar de estar no grupo, de ter feito gol em Grenal, de ter participado ali daquela coisa, já tinha sentido aquele gostinho. E daí voltar para dentro do clube ali, aquele mesmo ambiente, eu viver escanteado, na verdade, viver ali separado e fazendo viagens com a equipe B, foi um momento muito difícil ali aquela transição. Qual o teu gol mais importante? Olha, o mais marcante, sem dúvida, foi o Grenal, né? Sem dúvida nenhuma, foi o Grenal. Eu tive gols marcantes agora, que eu tive no Bragantino, há 3 anos atrás, que foi do acesso no Paulista, que eu bati o último pênalti, que foi o do acesso do Bragantino no Campeonato Paulista. Foi um gol muito marcante também, que foi um gol de acesso.
Então acredito que recentemente foi esse do Bragantino, do acesso, e o mais marcante, sem dúvida, foi esse Grenal, que é lembrado pelos meus amigos, por bastante gente. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? O melhor, eu espero que o Labarte não esteja aí mais na live, nem eu tenho uns amigos aí, daí eu não preciso falar que é mentir que foram eles, né? Mas um jogador assim fantástico que eu joguei junto foi o Tinga, cara. Não por ser meu amigo, mas o Tinga foi sempre um cara que pensou duas jogadas na frente, assim, é um cara muito inteligente para jogar. Ele sempre me falava, ó, para você, ele me dava, na verdade, me dava muito conselho na época. Ele me dizia, ó, um domínio bom, se você dominar uma bola boa, já é um drible. Porque se você dominar uma bola boa, você não precisa dar dois, três toques na bola para saber o que você vai fazer. Então, se você recebe uma bola, já domina, você não precisa mais tocar na bola, já é um drible. E ele me passou muitas coisas boas, assim, um cara assim fantástico dentro do campo, muito inteligente. E um cara que tu queria ter jogado, mas não pôde por não ser do mesmo time ou não ser da mesma época? Deixa eu pensar um cara que me veio na cabeça, assim. Eu já joguei com muito cara muito bom, cara. Muitos jogadores, assim. O Fernandão, o Guinazu, já, fantásticos, assim. Mas um cara que eu gostaria muito de ter jogado do lado, assim, que era um pouquinho mais velho que eu, era o Ronaldinho. O Ronaldinho era um cara que, com a magia toda dele, com a habilidade toda dele, e de ver o que ele fazia com a bola ali dentro do campo, é um cara que eu teria um prazer enorme de estar no time dele, de estar entre os jogadores do time dele. E o cara, o marcador mais difícil que tu teve que encarar? Cara, o marcador, deixa eu pensar, um cara. Teve um jogo que nós jogamos contra o São Paulo, lá no Morumbi, e eu falei, pô, esse cara é muito chato marcando em cima e falando o tempo todo, era o Lugano. O Lugano, na época, era um cara muito, muito explosivo, assim, que chegava muito firme. E nesse jogo lá que nós jogamos contra ele no Morumbi, eu lembro que ele o tempo todo chegando e firme, é um cara muito difícil de jogar contra, foi o Lugano. Cara, se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que que tu seria? Olha, eu, na verdade, nunca cogitei outra coisa, na verdade, né? Eu comecei com futebol muito cedo, eu comecei a jogar com 9, 10 anos, nunca parei para pensar o que eu faria, porque nunca teve outra opção, eu nunca tive outra opção. Eu terminei o segundo grau, na base do Inter era sempre obrigado você a jogar e estar estudando também paralelamente. Sempre teve um serviço social muito importante o Inter com os meninos, mas eu nunca pensei em estudar para ser de repente algo fora do futebol. Então, nunca parei para pensar. Meu pai sempre teve marcenaria, sempre trabalhou como carpinteiro, marceneiro. Mas eu nunca falei, se eu não der certo, eu vou fazer isso. Eu nunca tive um segundo plano, uma segunda opção. Então, sempre teve em primeiro o futebol na minha vida. Qual foi o melhor treinador que tu teve? Olha, posso até ser injusto com várias, porque eu fui treinado por muitos caras que hoje em dia estão aí no cenário nacional. Que foi o Lisca, eu fui treinado pelo Lisca, pelo Juninho Camargo, pelo Guto Ferreira. Não fui pelo Mano, o Mano estava uma categoria acima, mas Muricy Ramalho, Joel Santana, Abel Braga, sempre tive ótimos treinadores, assim, cada um com a sua forma, metodologia, mas um cara que sempre me cobrou muito, falando na equipe profissional, e que sempre me orientou e passou muitas coisas para mim, foi o Muricy Ramalho, que foi um cara que sempre, eu até estava falando esses dias com meus amigos, que todos os treinos ele me pegava muito forte no meu pé, eu ficava até com vergonha porque naquela época os jornalistas ficavam na volta do treino ali acompanhando tudo, era diferente de como é hoje. E ele é um cara que me falava o que tinha que falar na frente de qualquer um, metia a boca, cara. E é um cara que hoje eu paro e penso, pô, foi um cara muito importante na minha carreira, na minha trajetória, me ajudou muito, assim, profissionalmente. Então, especial, assim, importante foi o Muricy Ramalho. E o pior treinador? O pior treinador, cara. Olha, um cara que passou assim, cara, assim, que foi indiferente para mim, não sei se pior, assim, mas que foi indiferente, assim, dentro do Inter, para mim, foi o Lorissandro, que na época foi um treinador que só passou pelo clube, assim,
não acrescentou, não me acrescentou em nada assim profissionalmente, foi esse cara aí que eu posso citar. Tem um jogo que tu considere o jogo da tua vida? Aquela partida que foi perfeita, que tu não errou nada e que foi sensacional assim pra ti. No próprio Inter, no Inter, né, depois desse Grenal, fiz um jogo muito, muito bom que foi em São Paulo contra a Ponte Preta. Que até tem outra historinha engraçada aí que esse jogo eu não, nós jogamos o Grenal, logo em seguida nós jogamos contra o Guarani em casa, que daí nós perdemos pro Guarani e depois nós sairíamos para jogar contra a Ponte Preta lá em Campinas. E daí eu joguei o Grenal, entrei, daí no jogo contra o Guarani eu ainda estava na reserva, daí entrei no intervalo de novo também. Daí em São Paulo, no jogo contra a Ponte Preta, eu subi assim, tava na preleção e o Muricy não tinha chego ainda para dar preleção. E daí eu tô sentado, tá o Fernandão atrás, tá o Klemer, tá o pessoal todo assim. E tinha almoçado, o jogo era tarde, o jogo era 4 horas, a preleção devia ser umas 2. E daí depois do almoço dei aquela descansada e desci pra preleção meio, não sonolento assim, mas aquela nhaquinha ainda, né? E daí eu fui inventar de dar uma bocejada antes do Muricy chegar e ele me entra na porta. Daí eu, puta merda, né, meu? E daí eu dei uma bocejada, ele olhou direto, parece que tá me procurando já ele. Ô garoto, tá com sono? Pode subir já pro quarto, pode continuar dormindo lá. Hoje não é pra estar com sono aqui, não. Eu, não, já passou, já passou. E eu, porra, meu, que vergonha, né, cara? E daí, de novo, né, pegou no meu pé, sempre assim, o Muricy era brincadeira comigo. E daí, esse jogo, eu fiquei no banco no Grenal contra o Guarani, e daí nesse jogo eu sairia, ele me colocou, foi colocando nomes, eu saí jogando. Pra minha surpresa, assim, eu saí jogando e foi, que o jogo pra mim foi com a camisa do Inter, assim, o pessoal não lembra muito, assim, o pessoal lembra mais do Grenal por ter acontecido tudo aquilo, mas foi um jogo, assim, que foi perfeito pra mim, eu conseguia todas as jogadas individuais, eu conseguia levar vantagem, consegui dar o passe pra gol, foi uma partida, assim, que me marcou muito, foi esse jogo. Rodrigo, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para te contar quanto foi para mim ouvir as histórias que tu dividiu aí. Que isso, cara. Foi um prazer aí. Eu te falei que eu te enrolei porque eu vi no teu feed aí só coisa do Grêmio, só camisa do Grêmio, Dali Grêmio na arena e não sei o que. Eu falei, vou dar uma segurada. Esse cara aqui vai vir me arrebentando, me queimando. Capaz, tá? Tu viu que é de boa, tu viu que é de É boa. de boa. Deveria ter feito antes. Só o Isaac, mandar um abraço pro Isaac, amigo nosso aí que tá lá nos Estados Unidos acompanhando a live. Um abração aí, meu amigo. Capaz. E, cara, quando passar essa pandemia, vamos marcar um churrasco, se conhecer Vamos, pessoalmente. vamos, por tua conta, tá marcado já. Pode deixar. Valeu, mano. Valeu, Abração. queridão. Um abraço. Valeu, meu irmão. Valeu, abraço. Abraço. Tchau, tchau. Galera, espero que tenha todo mundo gostado dessa live com o Rodrigo Paulista. A gente se encontra aí na semana que vem. Pô, Douglas, você entrou agora, no final da live, Douglas. A gente se encontra aí semana que vem com mais uma resenha com outro jogador que tenha passado aqui pelo Sul. Quem veio pelo Instagram do Rodrigo, vem lá pro meu Instagram que você vai ver que tem outros conteúdos lá, outras lives com os jogadores. Até mais.